Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março de 2022 e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Raabe e outros heróis da fé. Quando chegamos ao clímax da lista de heróis da fé que Paulo, ou o autor da carta aos Hebreus, se cremos que Paulo pode ter sido o autor dessa carta, ele vai ao extremo. Se você analisa ali a progressão que ele vai fazendo, a maneira como escreveu, é muito interessante, extremamente poética e vai levando o leitor até um clímax. Ele começa dizendo, pela fé fulano fez isso, aquilo, outro. Daí ele continua, pela fé Beltrano fez isso, assim, assim. E conforme ele vai crescendo na história, chega um momento em que ele vai falar sobre a entrada do povo de Deus na terra de Canaã. O natural, nesse momento, seria ele dizer, pela fé Josué colocou o povo de Deus na terra de Canaã. Bem, mas o que ele vai dizer ao mencionar uma lista de 9 heróis da fé, esperando-se que agora ele fosse falar a respeito, quem sabe, de Josué ou de qualquer outro grande nome, ele vai dizer, pela fé, Raabe, a prostituta. Parece que aqui tem algumas coisas que são realmente complexas de se entender. Bom, Raabe, além de ser prostituta, ainda era uma mulher que pertencia a um povo gentil, um povo não israelita. E não apenas isso, um povo que o Senhor Deus havia declarado que eles eram herem, alguém que havia sido dedicado por Deus para destruição, ou separado por Deus para destruição. Um povo que havia descido tão baixo dentro do seu declínio moral, que Deus disse, não dá para continuar deixando esse povo viver. Então a ordem foi dada a Israel, entrem na cidade e destruam tudo, matem todos. Raabe, ela era uma mulher que fazia parte dos marginalizados da própria cidade, vivendo no alto das muralhas. A sua casa ficava no alto das muralhas. Quando você pensa numa possibilidade de ataque, a primeira a receber os ataques seria ela, morando no alto da cidade. O que significa que, com certeza, ela também não era uma pessoa que era vista com tão bons olhos assim pelas pessoas de dentro da cidade. O que mais chama atenção nessa história é que Raabe, ela não participou dos eventos do Êxodo, ela não viu as 10 pragas caindo sobre o Egito, ela não viu o Mar Vermelho se abrindo, ela não viu a água fluindo da rocha, o maná caindo do céu, ela não viu quando codornizes vieram sobre o acampamento, ela não viu as roupas dos israelitas não se desgastando no meio do deserto. Nada disso ela viu. Ela não viu a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Ela não viu nada disso. O que ela vai mencionar para os espiões que foram parar na sua casa foi, eu ouvi falar a respeito do que o Deus de vocês fez aos egípcios, como ele transportou vocês através das águas do Mar Vermelho, em todo o deserto. E eu criei nesse Deus. Você olha para uma mulher que ela não viu, ela não experimentou, mas ela ouviu e creu. E pior do que tudo, ela não tinha direito a nenhuma promessa. Mas ainda assim, pela fé, ela tomou posse da promessa. Ela disse, o Senhor Deus tem promessas para vocês, eu também quero essas promessas para mim. E apesar de não haver nenhuma possibilidade, por todos os meios religiosos do seu tempo, ainda assim, ela toma a promessa para si. E o fato é que depois de ter tomado a decisão, ela e a sua família foram poupados. O que mais me chama a atenção é que quando você pensa sobre a tomada da cidade de Jericó, os muros da cidade caíram. Ellen White vai mencionar no livro Patriarcas e Profetas que os anjos do Senhor se posicionaram ao redor da muralha e então eles empurraram a muralha para dentro e a muralha, conforme caiu, já foi sepultando os soldados que estavam perto da muralha. Agora, se a casa da Raabe ficava em cima dos muros e o Senhor Deus disse, através dos espiões, que Raabe deveria ficar dentro de casa, ela e a sua família. Quem estivesse fora não seria poupado, mas todos que estivessem dentro da casa seriam poupados. Pensa no que deve ter acontecido. Os anjos do Senhor empurraram a muralha e só um pedacinho ficou em pé. Pedaço da casa da Raabe. Claro, se ela estava dentro de casa, aquela parte do muro não pode ter caído. O que a Bíblia está mostrando para a gente? Que Deus operou um verdadeiro milagre por causa de uma
prostituta de um povo gentil que havia sido declarado um povo herem, separado por Deus para a destruição. Mas ouviu, creu e recebeu a salvação. Isso é fé. O mesmo tipo de fé que tem que tocar o nosso coração nesse momento. Nós não vimos esses eventos que tiveram lugar entre as pessoas do tempo bíblico, mas temos o relato das suas histórias e agora, à semelhança de Raabe, devemos ouvir e crer. Raabe é apresentada como a 10ª dessa mesma lista de heróis da fé, não foi à toa. A partir daí, o autor da carta aos Hebreus vai dizer: e quantos outros heróis da fé também surgiram e que creram. São 10 indivíduos que são apresentados e outros heróis. Mas ela é a 10ª. A partir dela, o tom da narrativa muda. Qual era a ideia do autor da carta aos Hebreus? Era mandar um recado para você e para mim, que estaríamos lendo essa carta. E também, à semelhança de Raabe, nós não vimos as pragas caindo sobre o Egito, nós não vimos o Mar Vermelho se abrir, não vimos o Senhor Deus providenciar o maná no meio do deserto para aquele povo durante 40 anos, não vimos a água sair da rocha, nós não vimos, mas nós ouvimos. E agora a pergunta que é feita para nós é: e nós vamos crer? Raabe creu. Qual foi o futuro dela? Ela casou-se com um príncipe da tribo de Judá. E quando você vai olhar para Mateus, no capítulo 1, e vai ver a genealogia de Jesus, Raabe faz parte dos ancestrais de Cristo. Por quê? Porque ela ouviu e creu. Essa tem que ser a nossa história. Eu gostaria de orar nesse momento pedindo ao Senhor Deus para que nos ajudasse a crer. Você não gostaria de fazer isso agora comigo? Obrigado, Senhor, por Tua palavra e porque nela percebemos que o Senhor nos ama e nos dá a oportunidade de termos o conhecimento para exercermos nossa fé. Ajuda-nos a seguir os passos de Raabe e crer no Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?